Até quando o preço do Bitcoin pode explodir? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso, fazer uma comparação com a adoção do Bitcoin e da internet, que até agora, pelo menos, é bastante parecida. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, lembrando, é claro, que isso não é uma dica de investimentos. E se você curte o conteúdo do canal, então já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, basicamente, o intuito aqui é que eu fiz uma breve pesquisa com o auxílio de uma IA, do ChatGPT aqui, então, para tentar identificar quando que o preço do Bitcoin, ou seja, o aumento do preço do Bitcoin, ainda seria exponencial. E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que no início da adoção da internet, de ativos novos e do Bitcoin, hoje em dia, existe um potencial muito grande de valorização por causa da simetria de informação, ou seja, uma quantidade ainda pequena de pessoas identificou o potencial do Bitcoin. Se a gente voltar lá para 2013, por exemplo, seria um número muito menor de pessoas e a simetria de informação era muito menor, então o potencial de valorização do ativo era ainda maior. Hoje em dia, 2025, temos as maiores empresas do mundo, como a BlackRock, comprando Bitcoin, temos praticamente todos os bancos no mundo oferecendo alguma solução envolvendo Bitcoin, desde ETFs, fundos, até a compra e venda aí de Bitcoins nas plataformas dos bancos, e países aí falando em estratégias de tesouraria, de reservas estratégicas de Bitcoin. Bom, então já estamos bem mais avançados, mas ainda uma parcela pequena da população identificou aí o potencial do Bitcoin e ainda existe muita simetria de informação. Não à toa, o potencial de valorização do Bitcoin aí nos últimos anos ainda é muito alto. Mas até quando que isso vai durar? Vamos falar sobre isso, então, fazendo essa comparação com a internet. Então, basicamente, vamos passar para o próximo slide aqui. Eu pedi para o ChatGPT levar em consideração a internet e comparar com a adoção do Bitcoin para verificar até quando que a gente pode ter esse aumento explosivo do preço do Bitcoin, até quando que a gente pode capturar essa simetria de informação para ganhar aí na valorização do Bitcoin. Lembrando, sempre, que isso não é uma dica de investimentos aqui, a gente está fazendo algumas estimativas com base em alguns modelos que a IA está utilizando. Então, basicamente, eu gerei aqui um gráfico e ele mostra os seguintes pontos. Ponto número 1 aqui, então, como o Bitcoin está seguindo em um ritmo semelhante ao da internet, mas com atraso de cerca de 20 anos. Então, estamos em 2025, seria como a adoção da internet ali próximo dos anos 2000 a 2005, certo? Porque tem ali uma margem de erro. Ponto número 2 aqui então do gráfico, a fase explosiva deve seguir até aproximadamente 2035, então, segundo essa projeção da IA, quando a adoção global deve ultrapassar os 50% da população mundial. Lembrando que existe uma parcela grande da população que não tem acesso à tecnologia, que mora em algum local com menos acesso à tecnologia, internet e em uma situação maior de pobreza. Então, se você está vendo isso em um notebook, um celular, esse vídeo aqui, provavelmente você já tem um acesso um pouco melhor à tecnologia, então você deve levar isso em consideração. E ponto número 3 aqui, a partir disso, então, a tendência é o crescimento do preço se estabilizar, assim como aconteceu com as grandes empresas na internet pós 2005. Então, a projeção aqui, basicamente, da IA do ChatGPT é que a adoção do Bitcoin vai se estabilizar, ou seja, o ritmo de crescimento vai começar a declinar aí em 2035. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Então em laranja a gente tem a curva de adoção da internet passando já hoje dos 50%, então estamos aí com mais de 50% da população mundial utilizando aí a internet, então já temos uma adoção em massa, mas a gente vê o crescimento, a parte mais exponencial do crescimento, então é estimado aqui no modelo até 2020 e depois continua um crescimento rápido, mas passando a decrescer, então decrescente. E aqui a gente tem em vermelho, então, essa projeção para o Bitcoin. Lembrando que a gente está em 2025, então a gente tem aí uma adoção parecida com a adoção da internet ali nos anos 2000, digamos assim, ali próximo de 2000, 2005, um pouco antes, e está ascendendo bastante rápido. E a projeção aqui, então, do modelo é que até 2035 a gente já tenha 50% da população mundial adotando o Bitcoin. Lembrando que essa adoção pode ser mais direta ou indireta, por exemplo, a gente
gente falou recentemente no vídeo de hoje, inclusive, se eu não me engano, ou de ontem, sobre a entrada da... Como é que é o nome daquela exchange? Da Coinbase, que entrou no SP500. Então, passou a fazer parte de um dos maiores índices de ações do mundo, o maior índice dos Estados Unidos, o SP500. Então, muitos fundos de pensão, grandes empresas, fundos de investimento, acabam investindo via ETFs, via fundos no SP500 como um todo, comprando todas as ações. Então, a Coinbase fazendo parte desse bolo, muitas pessoas vão acabar adotando aí, ou se expondo ao Bitcoin, mesmo que indiretamente, mesmo sem perceber. Então, essa adoção não precisa ser tão direta. Então, estima-se que até 2035, segundo esse modelo, essa adoção ainda vai ser exponencial e até lá vai existir muita assimetria de informação. Então, se estamos em 2025, entre aspas, aí você tem mais 10 anos para ficar rico com Bitcoin. Claro que eu estou aqui fazendo uma chamada aqui para uma chamada de atenção para vocês estudarem primeiramente o ativo e identificarem aí o potencial, se faz ou não sentido para vocês. Porque pode ser sim que essa adoção em massa aconteça e eventualmente com uma adoção em massa possivelmente teremos menos volatilidade e menos potencial de retorno, porque tem menos risco, todo mundo já adotou, então não tem ali muito para onde ir. E lembrando também do outro lado da equação, que é o lado das moedas fiduciárias. A gente tem o dólar aí que já perdeu mais de 97% do poder de compra desde sua criação, e o real que também já perdeu boa parte do poder de compra. E basta ir no supermercado abastecer o carro que a gente vê a inflação das moedas fiduciárias. Então, por um lado, temos o Bitcoin se valorizando e, por outro lado, temos as moedas fiduciárias se desvalorizando. E muito, em parte, isso acontece porque existe um limite máximo de 21 milhões de unidades por Bitcoin, que não pode ser alterado, e temos por outro lado, no caso das moedas fiduciárias, um aumento da base monetária crescente, ou seja, cada vez mais moedas e o governo, o Estado, políticos e burocratas se beneficiando via efeito cantillon de toda essa impressão de dinheiro. Então, levando em consideração o fato de que as moedas fiduciárias estão colapsando, pode ser que a gente ainda continue com um aumento significativo do preço do Bitcoin se as moedas fiduciárias ainda existirem até lá, e pode ser sim que isso aconteça. Mas então temos esses dois fatores, e pode ser sim que no futuro, quando não houver mais risco, quando não houver mais volatilidade, os ganhos também serão bem menores. Então levem isso em consideração. Estudem, hoje em dia tem muito conteúdo de graça aí disponível na internet, você pode começar aí com as 6 lições do Mises gratuitamente em PDF, Bitcoin Red Pill gratuitamente em PDF, padrão Bitcoin também, por aí vai, vários livros aí disponíveis de graça em PDF para vocês estudarem o assunto. Então, essa é a reflexão de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam aí com essa projeção? Será que faz sentido ou não? Coloquem nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui. Até amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.